Salve lá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Revitalize. Hoje, episódio número 41. Aqui a gente sempre fala sobre saúde e vitalidade da igreja. E antes de mais nada, quero pedir para você já deixar o seu like nesse episódio e também o seu comentário. E aí, compartilhe sem medo de ser feliz. A propósito, aproveitando o gancho, você já conhece a nossa página, o nosso perfil do Instagram? Você acessa lá, Revitalize_Inspirando Igrejas. Lá você sempre tem, toda semana, pelo menos 3, 4 postagens falando sobre saúde, sobre vitalidade da igreja e outros assuntos em torno disso. Hoje nós, neste episódio 41, temos um privilégio muito grande e eu quero começar este bate-papo que vai ser, sem sombra de dúvida, excelente, apimentando, se possível for, apimentando. E para apimentar o nosso bate-papo, eu quero botar você para pensar perguntando o seguinte: será que a igreja brasileira em especial, será que ela está atrasada em tecnologia? Ou será que ela está confusa sobre a sua missão, Para falar sobre esse e outros assuntos, nós temos aqui hoje conosco o pai da Amanda. É isso? Exatamente. Esposo da Priscila, formado em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul e também mestre em Antigo Testamento pelo Calvin Theological Seminary, pastoreando há 21 anos, hoje pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana do Jardim Santana, em Limeira, também professor do seminário em Teologia Exegética. Exato. Nielsen Tomazini, para falar sobre estes e outros assuntos. Nielsen, bom, obrigado pelo seu tempo, por estar com a gente por aqui. E já começa descascando essa pimenta. Ela é sua, fica à vontade. Muito obrigado, agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você e espero poder colaborar para o foco desse podcast, que é falar sobre o Revitalize, sobre o ministério, sobre as nossas igrejas. Agora, sobre a pimenta que você colocou aqui na nossa conversa, se a igreja brasileira está atrasada na área de tecnologia, eu diria que não. Uma coisa que me surpreende às vezes é que parece que nós brasileiros nos engajamos demais em tecnologia, comparado às vezes até em alguns países europeus. E, por exemplo, em marketing, os brasileiros são muito mais avançados até que os americanos, quando se fala de marketing digital. Eu já vi várias experiências de colegas na área de marketing. É claro que os americanos, trabalham muito bem, há muitas empresas avançadas nesse sentido, mas você vê empresas brasileiras, igrejas brasileiras, usando muito bem a tecnologia. Se você for comparar as igrejas brasileiras com as igrejas americanas, tem um número muito, muito grande de igrejas americanas que não fazem 50% do que as igrejas brasileiras fazem. Então, eles são ali muito quietinhos no canto deles, sem mexer tanto com tecnologia. Então, eu não acho que a igreja brasileira seja atrasada com tecnologia. Agora, eu acho que a questão é se nós não estamos confusos ou perdidos, e eu acho que talvez a gente fique assim, talvez a gente pegue muito o bam das coisas, se empolga demais com elas, e eu acho que um ponto central dessa nossa conversa seria exatamente isso. Se a tecnologia é uma ferramenta para o nosso ministério, e como a gente lida com isso, ou se a gente coloca tanta ênfase nisso daí que a gente começa a perder o foco da missão, o foco do nosso chamado, o foco de qual é a função da igreja, de qual é a função dos líderes da igreja. Eu acho que isso sim é algo a se pensar muito e se debater muito. Você está falando, eu tô aqui pensando, porque eu acho que talvez uma das grandes questões é a gente observar se a ferramenta ela está à nossa disposição, a nosso serviço, ou se nós estamos a serviço das ferramentas possíveis. Eu estou te falando isso porque eu me lembro, quando eu comecei a usar com mais frequência PowerPoint, que era um negócio super, hiper moderno lá no início do ano 2000, eu comecei a trabalhar com isso em 2004, talvez, houve um momento complicado para mim. Complicado porque era uma baita ferramenta,
mas eu comecei a ficar escravo da ferramenta, ou seja, eu usava a ferramenta, mas eu me condicionava em inúmeras coisas por causa da ferramenta. Exato. Então você começa a ficar refém dela. Será que o problema aí, Nielsen, tá na ferramenta ou tá na cultura? Porque tem muita gente que acha o seguinte, se eu tiver, nossa, agora nós vamos fazer um negócio fabuloso aqui. Será que o problema tá na cultura ou tá na ferramenta em si? Ou na mentalidade, né? Exato. Certamente o problema não é a ferramenta, e sim o nosso uso dela, a nossa aproximação dela. Eu acho que, em primeiro lugar, e vamos colocar aí, talvez, definir algumas coisas, quando a gente está falando de tecnologia, pensando em tecnologia na igreja, no ministério e tudo mais. A gente tem várias tecnologias aí. Vamos falar das redes sociais, vamos falar de ferramentas, aplicativos ou softwares para o estudo bíblico, teológico, e principalmente o grande assunto dos últimos anos é a inteligência artificial. Então nós temos essas tecnologias como várias outras. Por exemplo, você falou do PowerPoint, de slides para nós fazermos apresentações e tudo mais, geração de imagens para a gente fazer a divulgação de um evento na igreja e tudo mais. Então nós temos várias ferramentas. A tecnologia nos dá várias ferramentas. E realmente eu acho que, até voltando para aquilo que a gente falou antes de talvez a igreja estar um pouco perdida, talvez nós sejamos muito ingênuos de nos deslumbrar, de ver o seguinte, olha, com a inteligência artificial agora, com as redes sociais, você pode fazer, você vê lá a história de uma igreja que começou a publicar no Instagram desse jeito, daquele jeito, e naquela igreja você tem os cultos ao vivo, e você tem os slides, e você tem telão, e você tem tudo aquilo. E de repente, você tem alguns pastores falando, o que falta na minha igreja é isso. A minha igreja não vai para frente porque eu não tenho telão, porque eu não faço slides super legais, porque a gente não está usando o Instagram, porque a gente não usa inteligência artificial. E a gente precisa disso para ter sucesso, que aí já seria uma outra questão. O que é sucesso, né? No ministério pastoral, o que é o sucesso de uma igreja? Mas aí é um outro departamento. É um outro departamento. Mas eu acho que nisso às vezes a gente se perde e fala assim, o que nós precisamos na igreja? Nós precisamos dessas ferramentas, nós precisamos dessa tecnologia. E sim, elas são boas, e sim a gente pode usar, e sim a gente deve usar, só que vira exatamente isso. A gente começa a se tornar escravo delas. De que o nosso chamado, o nosso foco, a nossa missão é usar essas ferramentas hoje. Eu acho que essas ferramentas estão à nossa disposição para nós fazermos o nosso ministério, para nós servirmos o corpo de Cristo. Mas nós não podemos nos tornar dependentes dela no sentido de, se não tiver essas ferramentas, se nós não tivermos essas ferramentas, o ministério não vai adiante. Aí a gente entra num problema. A gente fica refém. Fica refém, é complicadíssimo. Você falou da inteligência artificial e de fato, eu acho que é um dos temas mais fortes dos últimos anos. Sim. Aonde que está, Nielsen, pensando ministerialmente, pensando pastoralmente, tem um limite para isso? Eu estou te perguntando isso porque eu já ouvi o seguinte, agora você não precisa nem se preocupar em preparar o sermão. Você entrou no ChatGPT da vida ou qualquer outra inteligência artificial, você faz isso automaticamente lá com 2, 3 toques. Uhum. E com 2, 3 toques você faz mágica, né, em inteligência artificial. Na tua leitura, aonde que está o limite entre o zelo, do preparo, da elaboração, do estudo? Vamos colocar de um lado aqui, vai? A piedade e a coisa que extrapola esse... Onde que está o limite dessa realidade na tua visão, Nielsen? Na minha visão, eu acho que isso é um assunto muito importante para nós discutirmos hoje em dia e falarmos... Eu estou num ambiente privilegiado que é dar aula no seminário para falar para os futuros pastores e a gente tem discutido isso, eu tenho levado o assunto nesse sentido também. E o ano passado eu preguei no seminário, a gente tem os cultos semanais, e eu comecei a minha pregação fazendo uma pregação, eu nem me recordo exatamente, eu acho que eu tinha pego Josué capítulo 1 ou Oséias capítulo 11, e eu comecei essa pregação, fiz a introdução do texto, e aí, depois de 5 minutinhos, eu parei e falei assim, gente, tudo que eu falei para vocês até agora foi o que o ChatGPT me deu para esse sermão.
Vocês não gostaram? Foi bom o sermão? E depois eles até brincaram, eu tava super interessado, você parou o sermão ali, porque tava bom pra caramba. Tava indo super bem, maravilhosamente bem. E aí que vem, mas se o ChatGPT, se uma inteligência artificial faz um sermão super bom, por que eu não vou usar? Aí vem a pergunta, o que é um sermão muito bom, super bom? Ele é teologicamente saudável, ele tem um bom vocabulário, uma boa expressão de tudo mais, tal. Beleza. Só que acontece o seguinte, onde você vai pregar esse sermão? Você vai pregar na sua comunidade. Esse sermão, foi feito exatamente para a necessidade da sua comunidade, porque o ChatGPT não conhece os membros da sua igreja, não conhece o nível de conhecimento dos membros da sua igreja, não sabem as lutas que os membros da sua igreja estão vivendo. A realidade das pessoas. E eu acho que isso aqui aí chega num limite. E nem a tua, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente chega num limite de que a inteligência artificial, ele pode te ajudar pra caramba em várias coisas. E eu acho que existem várias utilidades para o Ministério Pastoral para facilitar o Ministério Pastoral. A gente pode até daqui a pouco eu listar algumas coisas. Mas quando a gente chega nesse sentido, aí tem um pequeno problema, que eu acho que é o ponto central dessa discussão. Tem um colega meu que trabalhou com a gente aqui na Luz para o Caminho, que se formou agora no seminário, e ele trabalhou com inteligência artificial, ele criou um aplicativo de inteligência artificial para te ajudar a fazer sermão. Uau. Esse colega expressou uma frustração grande dele com essa ferramenta que ele criou. Porque as pessoas que pagam, algumas pessoas, ou boa parte das pessoas que pagam a assinatura para ter essa ferramenta, quando é que eles acessam essa ferramenta? No domingo à tarde. No domingo à tarde. Por quê? Porque o cara não preparou nada a semana inteira. E ele, no domingo à tarde, poucas horas antes de pregar, ChatGPT, me dá um sermão aí que eu tenho que pregar. Eu acho que quando ele me contou essa história, isso mostra explicitamente qual é o problema. E, de novo, o problema não é o ChatGPT. O problema é essa pessoa, é esse pastor ou líder de igreja, que falou assim, eu quero a inteligência artificial para eu não cuidar da igreja, para eu não ter que gastar tempo com a igreja, para eu não ter que pensar o que a minha comunidade está vivendo, o que eles estão passando, para pensar o que realmente é relevante para eles, o que eu vou falar, como eu vou me expressar, os pontos que eu devo apresentar. Eu vou falar assim, fala para mim, eu quero esse tema aí, manda aí. Então, eu acho que esse é o limite. Você sabe que você falou tá falando dos limites, eu estou lembrando de uma fala. O João Alexandre esteve com a gente aqui há 2 anos atrás, e ele falou um negócio que faz todo sentido dentro da tua fala, dentro dessa abordagem, dessa história do colega que fez lá o aplicativo. Ele disse assim, eu não tenho medo da inteligência artificial, eu tenho medo da burrice natural. Exato. Então, eu acho que passa muito por isso, Nielsen, né? Você tem uma ferramenta. Sim. E você entende que a ferramenta ela faz tudo. E quando você entende que a ferramenta faz tudo, você deixa de enxergar o teu papel como quem conduz ou quem vai usar a ferramenta. Exato. Né? E a ferramenta por si só tem limitações. Eu confesso para você, eu tenho usado o ChatGPT várias vezes. E tem sido muito legal. Sim. Eu aprendi a usar da seguinte forma, né? Eu mando o meu sermão, eu digo assim, me mostre onde estão os pontos cegos. O que eu não estou vendo que não está legal aqui? Onde que tem incongruência aqui? Faça as suas críticas, mas me dê pontos ou referências de teólogos da linha reformada, no caso, Sim. que dizem algo que eu não estou vendo aqui, ou, enfim, ou que confirma o que eu estou falando. Que legal. Né? E aí parece que faz muito sentido. Sim. Mas quando você senta no domingo à tarde para preparar a coisa, eu acho que é aí que está o limite. Exato. Que muita gente não está vendo, cara. Agora, nós temos uma ferramenta a qual você domina muito bem, e eu acho que é extremamente pertinente a gente falar aqui. Sim. Esse podcast, ele roda Brasil afora e muita gente talvez não conheça, que é o Logos. Sim. Fala um pouquinho para a gente sobre o que é o Logos. Tem gente que está ouvindo a gente aqui
que certamente já ouviu falar sobre o Logos, mas tem muita gente que não ouviu falar sobre o Logos. Ótimo. E eu acho que ter você aqui falando um pouquinho sobre essa ferramenta ministerial, Sim, né? sim. Para pastores em especial, seria extremamente pertinente, né? É extremamente pertinente. Então, fala um pouquinho para a gente sobre o Logos, o Nielsen. Conta o que é e como é que a coisa funciona. Já você vai colocar na tela para a gente também aí, enfim. Isso. O chamado software bíblico Logos, ou Logos, né? É realmente um software, um aplicativo para o estudo profundo da Bíblia, só que ele foi se abrangendo. Antigamente, os softwares bíblicos mais antigos, o primeiro foco era estudar os textos originais, ou estudar a Bíblia, conhecer o texto bíblico mais profundamente. E esse continua sendo o cerne dos poucos softwares bíblicos que existem. Nós temos muito pouco software bíblico mesmo, tipo, tirando aplicativo como o YouVersion ou o Olive Tree, que são mais simples, que são nativos de dispositivos móveis, softwares mesmo mais parrudos para colocar em desktop ou no laptop e tudo mais, você tem o Logos, você tem mais um ou outro bem mais simples, e você tem um que é o Accordance, que ele ficou mais no nicho do meio acadêmico, apesar do Logos ter alcançado ele também no meio acadêmico. E hoje o Logos é o maior software bíblico que existe no mundo, né, com milhões e milhões de usuários no mundo inteiro. O Logos é bruto, né, cara? Ele é parrudo demais. Ele é muito. E essa que é o interessante dele, o fascinante dele, é que você tem uma biblioteca teológica que você adquire, que você compra para usar nele. E ele tem ferramentas que ele permite você explorar ao máximo aquela biblioteca. Você tem pesquisa e pesquisas avançadas. Por exemplo, você pode fazer pesquisas do tipo, eu quero todos os textos em que Jesus está citando o profeta Isaías. Isso você faz uma busca simples. Eu quero, ao contrário, eu quero ver no livro de Isaías todos os versículos que Paulo mencionou. Você faz isso brincando. Assim como você pode buscar, eu quero um texto em que Jesus seja o orador, é ele que está falando, ele use a palavra agape ou filéu, uma palavra grega para dizer a fidelidade ou para dizer amor de irmão, mas que ele esteja falando com os fariseus, ou que ele esteja falando com os discípulos, especificamente, ou que ele esteja falando especificamente com Pedro. Você consegue fazer isso no Logos. Então, você tem uma gama muito grande. Você fala assim, eu quero aqui em João 21, Jesus fala com Pedro e ele usa que palavra? Aqui é a ágape. Beleza. Onde mais essa palavra ágape ocorre? Ele vai mostrar para você, em todo o Novo Testamento, essa palavra grega, ágape, aparece. Mesmo sem saber grego, ele te dá as ferramentas para que você faça isso, né? Eu vou até aproveitar e já colocar aqui na tela o Logos, mas é algo super simples de você simplesmente clicar com o botão direito em cima de uma palavra e ele dá para você a definição da palavra, mostrar qual é a palavra grega que está por trás, ou a palavra hebraica ou aramaica, seja qual for, e te dá uma definição e ele já te dá um guia de estudos para destrinchar aquela palavra inteira, todas as possibilidades de tradução, quantas vezes ela ocorre na Bíblia. Então, ele é extremamente profundo nesse sentido, você explora o texto bíblico exaustivamente, tudo que você quiser saber. Ele é literalmente cirúrgico. Cirúrgico. Além disso, ele tem a área de teologia sistemática, ele tem a área de aconselhamento, e ele te dá ferramentas, por exemplo, para você escrever os seus sermões dentro dele, ele já até monta os slides do seu sermão. Você transforma ali, então, o Logos no seu banco de dados de sermões também. Eu nunca fiz isso, cara. Eu uso o Logos já há muitos anos, eu nunca escrevi meu sermão dentro do Logos. Então, e eu comecei a escrever e a maravilha é aquilo. Por exemplo, eu já fui, acho que 3 vezes na sua igreja. Acho que 3 vezes. 3 vezes fui na sua igreja. Eu tenho o dia que eu fui pregar na sua igreja, eu tenho o que eu preguei na sua igreja, e se eu quiser simplesmente escrever IP Paulínia, ele já mostra para mim, esses aqui são os sermões, os dias, os temas, tudo mais. Uau. Então, e você imagina, você como um pastor que esteja há 10 anos na sua comunidade, e você saber, ter um banco de dados, assim, mas será que esse sermão eu já não preguei no aniversário do ano passado da igreja? Você vê isso instantaneamente. Abriu. Além disso, quando você está preparando um sermão, eu vou pregar em João 3, de 1 a 15.
A hora que você está preparando o sermão, você vai buscar e falar assim, ó, você já tem um sermão que menciona pelo menos João 3, de 1 a 15. É esse sermão aqui, ó. Então, talvez o sermão não tenha sido naquele texto, mas aquele texto foi mencionado no seu sermão. Ele vai te dar aquela referência. Vai te dar aquela referência em algum lugar. Exatamente. Em algum momento, alguma pregação. Exatamente. Então, ele tem uma gama de ferramentas e ele, por exemplo, hoje eu diria assim, para pastores e para seminaristas, tem que ter uma ferramenta dessa. Porque facilita absurdamente a vida. No seminário, os seminaristas já sabem que no segundo ano, que eles vão começar a fazer exegese, já é senso comum. O pessoal já do segundo, terceiro ano está falando para o primeiro ano, ó, sem o Logos, cara, você vai ralar demais. Né? Porque você, na minha época, na nossa época de seminário, eu lembro da minha época que nós importamos a Bíblia hebraica da Alemanha para nós podermos abrir e ver a palavra e abrir o dicionário impresso, o léxico tal, o BDB, para ver isso, aquilo tudo. E hoje no Logos você só põe o mouse em cima daquela palavra e ele já disse tudo aquilo que você precisava saber dela. Né? Então, para o estudo teológico, para se aprofundar no conhecimento bíblico, para andar no ministério, ele tem até para você fazer sua devocional, manter a sua lista de oração, se você quiser, e ele te lembra todo dia que você abriu o Logos e falou assim, ó, hoje você tem que orar por esses tópicos aqui. Você sabe qual que é a tragédia desse podcast? Eu estou descobrindo depois de 20 anos que eu não sei usar o Logos, cara. Eu não sabia desse monte de recursos. Tem muitos recursos, muitos recursos. E realmente, assim, ele tem para todos os tipos de usuários, para um acadêmico, para um seminarista, para um pastor, para alguém que trabalha com aconselhamento, tem um monte de ferramentas. E realmente a gente não vai usar todas elas, nós não vamos usar tudo, mas as ferramentas que a gente precisa para o ministério nós temos ali. Né? E não só para pastor, mas às vezes um líder da igreja, que não tem formação teológica, vai ter várias ferramentas para ele ali e tudo mais. É muito bom. Você, inclusive, aproveitando esse gancho, tem um canal no YouTube. Tenho. Eu não lembro, tem ainda esse canal. Ainda tenho, chama Aprenda Logos. Aprenda Logos. No YouTube, se buscar Aprenda Logos, vai aparecer lá o canal. Mas nesse canal, eu entrei umas 2 vezes nesse canal, ele não vai ter tudo que você está falando, ou você... Não, eu estou parado com ele não está atualizado. Não está atualizado. Mas ele é um caminho, Aprenda Logos. Ele tem vários e vários tutoriais, dicas sobre o Logos. Até o ano passado, até 2024, eu fazia vídeos frequentemente, tem vários tutoriais nele. Foi de 2015 até 2024, então tem vários vídeos lá. Né? Agora, como é que a gente olha para uma ferramenta como essa e aí vamos voltar lá atrás? Sim. E a gente, de repente, zela para que ela, de repente, não venha interferir na minha preparação como indivíduo, talvez aqui no caso do pregador, como o cara deixou de fazer uma análise exegética. Como é que eu cuido, Nielsen, para, de repente, não cair na mesma armadilha da inteligência artificial com uma ferramenta como essa? Exato. Uma coisa até que eu não falei é que a inteligência artificial entrou no Logos, naturalmente. E eles têm agora um assistente de estudo, né, que ele funciona como se fosse um chat GPT. Mas qual é a filosofia do Logos nesse sentido? Até alguns usuários chegaram e falaram assim, puxa, mas o chat GPT me dá mais resultados ou ele é mais dinâmico? Ele falou assim, olha, o nosso foco é te dar a informação precisa, em primeiro lugar, da biblioteca que você possui, ou dos livros teológicos conhecidos, todos os livros teológicos possíveis, que eles têm mais de 200 mil livros disponíveis para você adquirir ali, né? O grande foco deles é a nossa inteligência artificial, ela não vai te dar uma informação sem te dar a referência de onde a informação saiu. Então, não vai ter delírio. Quem não sabe, a inteligência artificial, às vezes, ela pode delirar, ela pode te dar uma informação imprecisa. Por isso que todas as vezes existe um disclaimer ali, analise muito bem a informação. E aí a gente entra num outro assunto, antes de vir exatamente o que você falou, que o pessoal pega a inteligência artificial, mas às vezes, não só a inteligência artificial, qualquer ferramenta, e por não se aprofundar no conhecimento dela, não utiliza ela muito bem. E às vezes não tem os resultados que poderia ter. Isso é uma outra questão também.
a se pensar. Às vezes o pessoal, eu ouvi falar que é só digitar lá, eu quero saber tal coisa, né? E aí você precisaria estudar um pouco como você faz o chamado prompt, né? Como você prepara ele para ele te dar o resultado que você realmente quer, né? Mas aqui no Logos, eles já pensaram nisso. A gente quer guiar um pouco mais para que a inteligência artificial seja mais dirigida a exatamente o ambiente teológico, referências claras de onde aquela informação está saindo e tudo mais, né? Agora, como o Logos não... como a gente fazer para que essa também não seja uma ferramenta que eu viva dependente dela, né? E seja como a inteligência artificial, né? Eu quero que ela faça serviço para mim e eu não tenha que me preocupar mais. Em primeiro lugar... Não tem que começar o sermão no domingo à tarde. Exatamente. Ela não vai montar um sermão para você. Você não vai chegar logo e falar assim, monta um sermão para mim em tal texto. Não vai acontecer. Não vai fazer isso. Esqueça. Tá? Agora, ele te dá ferramentas para você começar a preparar um sermão. E aí sim, eu acho que ela é útil, mas mesmo assim, tem algumas pessoas que podem ficar dependentes da ferramenta, e eu acho que isso é um ponto importante pelo seguinte. Eu acho que uma forma de a gente analisar isso, Carlos, seria o seguinte. Qualquer ferramenta pode nos tornar dependentes. E eu vou colocar, vamos sair do mundo da tecnologia. Antes do mundo da tecnologia, no ministério pastoral, os pastores, o que se faz em geral, qual é o que se faz ainda hoje, mas antes da tecnologia, eu vou preparar um sermão, vou fazer o seguinte, eu vou buscar um comentário bíblico. Sim. Um comentário bom, né? Eu vou pegar lá aquela série de comentários da Vida Nova ou da Cultura Cristã que veio de ótimos comentários em inglês que virou essas coleções em português. E são muito bons, com teologia muito saudável, muito boa. Só que acontece o seguinte, eu vou pregar em João 21. Eu tenho o pastor que ele sequer leu o texto. Eu lembro, João 21 é Jesus lá falando com Pedro sobre você me ama, isso, aquilo, tudo mais. Eu já vou direto lá no comentário, o que o comentarista fala. Sem passar pelo texto. Sem passar pelo texto. Ele dá aquela leiturinha e depois o que o comentarista disse, o que está aqui, essa palavra grega diz isso, tal, fazendo. E ele preparou o sermão em cima, e o sermão dele foi o quê? O que o comentário bíblico diz sobre esse texto. Copiou, colou. Agora, o comentário bíblico agora virou a única regra de fé e prática da gente. Será que você passou pelo texto e o texto passou por você? Aí você vê alguns caras que usam Logos e praticam Logos. Inclusive, eu conheci, tem um cara que, inclusive hoje ele trabalha para o Logos, chama Mark Barnes. Ele é um dos papas do Logos. Ele é um britânico que conhece muito, muito, muito profundamente o Logos. Ele uma vez foi explicar como ele prepara os sermões dele. No primeiro dia, ele imprime o texto na língua original, seja no grego ou seja no hebraico. E ele vai ler e vai ver se tem algumas palavras que ele não conhece, tudo, ele consulta o Logos e pá. Ele já tem conhecimento das línguas originais mais tranquilamente. Tá. Só que depois que ele lê o texto e está tranquilo, tá, bom, então o texto em inglês está tranquilo, não tem nenhuma divergência aqui, algo que eu precisava se observar. Tá, então eu peguei agora, vamos trazer português. Eu uso a NVI. Eu li aquele NVI, eu consultei as línguas originais, ver se não tem nenhum ruído aqui na tradução, beleza. Assim, eu passo a minha segunda-feira e a minha terça-feira lendo e relendo o texto, e quando eu não estou com o texto, eu fico pensando nele. Mastigando. Na terça-feira, sim, eu faço uma exegese mais profunda, ver se tem alguma coisa que eu deveria analisar tal. Mas só na quarta-feira eu acesso um comentário bíblico, que é o que eu mais gosto. Só que quando eu cheguei na quarta-feira, no comentário bíblico, eu falei assim, eu acho, a minha ideia é fazer o sermão assim, eu vou fazer isso. O comentário bíblico vai servir para eu verificar se não tem pontos cegos, coisas que eu não percebi. Linha mais ou menos sensata ou não. E se eu não percebi coisas muito mais profundas no texto. Então, eu acho que já começa por aí. O Logos vai te dar um monte de ferramenta, mas se você não passar pelo texto, se você não ruminar o texto, se você não pensar o texto, você não vai do texto para a sua comunidade trazer aquilo que o Espírito Santo está falando com você, está trabalhando na sua vida e que o Espírito Santo vai trabalhar na vida da sua comunidade.
Agora, a gente tem um outro extremo, né? Porque a gente está falando do cara e a gente entra nesse pacote, né? Aham. A preocupação de não ir além, Sim, mas eu queria trazer à tona quem está muito perfeito. aquém. Aquém, com Aquele certeza. cara assim que, puxa, não quer usar a ferramenta, seja essa, ou seja alguma outra, seja a inteligência artificial, no caso um chat GPT da vida, ou seja um Logos, ou o que quer que seja. Claro que são coisas distintas, mas aquele cara que de repente está fugindo de ferramentas. Concordo. O que você diria para esse cara, Nielsen? Perfeito. Eu tive acho que uns 3 anos atrás, eu tive uma conversa com um colega de uma linha bem conservadora, não era da nossa comunidade, assim, do meio... ele é do meio reformado, mas não do meio presbiteriano e tal. Ele falou assim, olha, eu acho que a gente não deve usar o ChatGPT, nem esse tipo de ferramenta. Ele usa o Logos, mas não o ChatGPT, porque quem tem que fazer o sermão sou eu. E tudo bem, eu concordo, é exatamente esse ponto. Mas tipo assim, mas e se você vê que o resultado te ajudou a preparar o sermão? Ou como o exemplo que você fez, é perfeito. Depois de você ter preparado o sermão, deixa eu ver se tem algo que eu não percebi aqui. Vou ver se o ChatGPT me ajuda. Não. Tem que ser só eu mesmo. Detalhe, só um parênteses aqui. E o ChatGPT hoje, ele te dá recursos de comentários que você não tem. Exato, sim. Você pede, o que esse cara fala sobre? Ele vai trazer para você, ele vai acrescentar. Exatamente. Então, o que acontece? Eu acho que tem pessoas que ficam assim, não, eu não uso isso, eu não vou fazer. E aí, eu acho que até uma boa pergunta é exatamente pelo seguinte. Quando a gente tinha, falando do Logos no meio acadêmico, em seminário, e existe ainda em alguns seminários americanos, eu não acho que aqui no Brasil tenha, aquela ideia assim, não, os seminaristas não devem ter software bíblico, sabe por quê? Eles ficam preguiçosos em aprender as línguas originais. Porque eu dou aula de hebraico no seminário em Campinas, eu tenho aluno que chega, mas professor, por que a gente tem que memorizar essas palavras? Por que a gente tem que ficar estudando isso? Se eu só ponho o mouse em cima de uma palavra no Logos, ele já fala para mim qual é a palavra. Eu falo assim, olha, se você não conhecer a palavra, o que adianta você saber que esse verbo no hebraico é um refill, se você não souber o que é refill? E se você não sabe quais as implicações dele? E como é que você vai praticar a gramática, entender a gramática, se você não tiver um vocabulário mínimo para você exercitar esse conhecimento e ver se você realmente entendeu? Você precisa de um vocabulário, você precisa de um conhecimento e tal. E aí o Logos vem para um outro lado, de um cara que era um ex-seminarista, um pastor, falando assim, olha, e num seminário que o debate era sobre, será que o Logos prejudica, leva os alunos a serem mais preguiçosos? E esse pastor chegou e falou assim, olha, eu não vejo nesse sentido. Na verdade, para mim, o Logos facilitou eu ter acesso às línguas originais a qualquer momento. Se eu tivesse que, na hora de preparar o meu sermão, abrir o Nelson Alan, o texto grego, ou a BHS, e começar a ler e ver no léxico, eu acho que eu não ia me empolgar ou ter a paciência de fazer isso. E no Logos, eu estou o tempo inteiro batendo de frente com as palavras em grego, com as palavras em hebraico, e eu estou lembrando delas, eu estou estudando elas, estou rememorando elas. O Logos me ajuda nisso. Então eu acho ele extremamente útil para porque esse é um problema que a gente tem no ministério pastoral, pastores que aprendem grego e hebraico e entram no ministério pastoral e esquecem grego e hebraico. Porque eu não tenho tempo de ficar lendo. Você pensa hoje na realidade brasileira, qual é o pastor que primeiro lê em grego e em hebraico o texto que vai pregar? Não, ninguém faz isso, né? Você vai ter alguns poucos. Eles falam assim, olha, eu não leio fluentemente grego, nem hebraico, mas eu conheço um pouco e com o Logos, aquilo que eu não conheço, eu vou lá, eu vejo na hora, então é uma ferramenta que me ajuda nesse sentido. Então esses que estão aquém da tecnologia, está perdendo a oportunidade de ser mais eficiente no ministério e também, até eu vou estender um pouco, não falando do Logos, mas da tecnologia em geral,
Eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial, tá sim para facilitar o nosso ministério, como por exemplo, o exemplo que você deu. Outra coisa, eu tenho inteligência artificial para me ajudar a fazer slides. Eu não vou ficar gastando 2, 3 horas para fazer slide. E slide não é ministério pastoral, não é um exercício espiritual. Sim. Então, ele pode resumir isso. Outra coisa, vou dar um exemplo que eu fiz com o ChatGPT para esse ano. A gente vai dar um panorama do Antigo Testamento na nossa igreja, lá no Jardim Santana. Nós estamos planejando 9 meses de panorama do Antigo Testamento. Olha, eu fui lá no ChatGPT, eu poderia manualmente pegar domingo a domingo E elaborar cada um. Bom, o ChatGPT coloca para mim, eu quero um panorama do Antigo Testamento em 9 meses para uma aula cada domingo, como a gente organizaria. Tá, ele me deu um retorno, depois falou assim, só que é o seguinte, eu quero os livros menores, como por exemplo, Esther, Levítico, eu não vou dar uma aula inteira em Levítico, eu vou dar Levítico junto com números. Então eu falei assim, una algumas, porque é o seguinte, eu também vou precisar de domingos que eu não vou poder dar aula, porque vai ter domingos especiais na nossa igreja. Então, diminua isso para X número de domingos e una aos livros que são próximos e que a gente pode conciliar em uma aula. Ele me deu um resultado. Ele organizou. Ele não me deu o resultado perfeito. Depois dele ter feito a maior parte do serviço, aí eu fui editar e adaptar para a agenda da nossa igreja. Ele resumiu algumas horinhas para mim, entendeu? Então, eu acho que quem está aquém e acha, não, a ferramenta artificial não pode fazer isso daí. Não, a ferramenta artificial é uma ferramenta para mim, a inteligência artificial, a tecnologia. É uma ferramenta. Eu, como pastor, vou verificar se o resultado que ela deu é exatamente o que a minha comunidade precisa. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E não ficar, como a gente falou no começo, dependendo da tecnologia. O que o ChatGPT sugeriu de agenda é essa agenda que a gente vai seguir, ponto. Eu acho que aí é um problema. Agora, você falou, e nós falamos aqui bastante sobre a questão pastoral e tal, a gente entrou numa linha específica. Sim. Mas vamos abrir um pouquinho o leque. Uhum. Você tem receio de que o avanço da tecnologia traga impactos negativos para a igreja? E agora eu estou falando, Yeltsin, não só do cara que senta para preparar o sermão no domingo, talvez 5 horas da tarde, mas eu também estou falando daquele membro de igreja que começa a fazer seus devocionais Sim. a partir da primeira mensagem que ele recebe numa rede social da vida. Perfeito. Você tem receio desse avanço da tecnologia em termos de sabotar a piedade da igreja, sabotar a realidade saudável da igreja? Eu tenho, e eu acho que a gente já está vivendo isso em vários aspectos. O exemplo que a gente às vezes até brinca, né? Por exemplo, você está com uma dúvida sobre um medicamento, você consulta o Dr. Google para tirar sua dúvida. E a gente acaba tendo isso também no meio cristão, evangélico, teológico. E, por exemplo, me dá um sermão nesse sentido. Ou eu sou sobrecarregado nas redes sociais com relação... Esse pastor disse isso, essa pessoa disse aquilo. E quantas vezes a gente chega na igreja e fala assim, não, olha, me falaram que é isso daqui, né? Eu ouvi falar... um exemplo que eu vi domingo, um colega dando um estudo, né? Uma mulher chegando e falando, ele estava dando contando sobre a história de Jesus transformar água em vinho. E ele era um sermão, uma pessoa que pregou sobre Jesus transformar água em vinho. No final desse sermão, veio uma irmã da igreja e disse, você esqueceu de uma coisa muito importante. Você não falou da cor do vinho. O vinho era vermelho porque representava o sangue de Jesus. Da onde você tirou isso? Um pastor me falou na rede social. Assim como depois, há 2 domingos atrás, foi o seguinte, o nosso pastor, o Vinícius, estava dando uma aula e... acho que foi isso.
E aí ele estava falando sobre o joio e o trigo. E aí veio uma irmãzinha lá e falou assim, olha, a gente sabe que o joio, ele não se dobra, né? O trigo, ele se dobra quando bate o vento, mas o joio não se dobra, ele fica reto. Aí o pastor falou assim, olha, eu não sabia dessa informação, interessante. Não é verdade isso? Eu falei assim, ó, eu não sei se é verdade, E a gente tem até uma curiosidade, né? Na hora alguém foi buscou lá. ChatGPT. É verdade. O trigo, isso, aquilo tudo, realmente o trigo ele se dobra e o joio não, mas porque a pessoa pegou uma mensagem na internet dizendo que o joio e o trigo, então o joio é quem não se dobra, é arrogante, é isso, aquilo. Tá, só que pode ser verdade, pode não ser, pode ser aplicação, pode não ser, mas não era esse o enfoque daquilo que estava sendo ensinado. Não estava nem se explicando, não estava se contando a parábola, a história do joio. Não era sobre isso. Não era sobre isso. Então, nós temos o pessoal vindo com informações de tudo quanto é lado, sem filtros. Sem saber o que está falando, quem está falando, como está falando. Isso está em todos os espectros, né, da polarização que a gente tem hoje em tudo quanto é assunto, mas realmente isso acaba acontecendo na igreja, né? E eu acho que a gente tem um problema também com a tecnologia. O que a gente passou muito forte na pandemia é aquele negócio, eu não preciso da igreja. Eu tenho tudo aqui, eu tenho ótimos sermões para me alimentar espiritualmente. Por que eu tenho que ir na igreja? Né? Por que eu preciso estar naquela comunidade? Nós temos hoje os desigrejados que tomam exatamente essa postura. Então, eu acho que é preocupante nesse sentido, e essas pessoas estão tendo essa postura exatamente porque eles não têm a visão correta do que significa igreja, do que é uma comunidade, do que é andar naquilo que Jesus fala 3 vezes no Evangelho de João. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, e que igreja é a gente andar junto, né? Então, eu acho que a tecnologia, de novo, o problema não é a ferramenta, o problema é o uso que a gente faz dela. Né? Apesar dos pesares, você é alguém que tem... A gente falou dos pontos, das preocupações aqui, né? Sim. Vamos falar aqui de expectativas positivas, de esperança. Sim. Você tem esperanças boas, expectativas positivas sobre um futuro casamento aí agradável entre igreja e tecnologia? Qual que é a sua expectativa, Enelson? Que essa coisa no futuro... Ótimo. Eu tenho uma expectativa muito positiva, sim. E existem exemplos já hoje muito positivos de pessoas que estão usando muito bem a tecnologia em geral, inteligência artificial e tudo mais, para o avanço do reino de Deus, para o fortalecimento da igreja. Então, existem, exatamente, de novo, vou bater na mesma tecla. A ferramenta está ali e o problema não é a ferramenta. É como nós estamos utilizando ela. E esse ano eu participei de uma conferência que existe todos os anos, chama Missional AI. Então, inteligência artificial missional. E qual é o foco dessa conferência anual que está ocorrendo? Ela tem o enfoque em ver como nós podemos usar inteligência artificial, quais ferramentas nós podemos desenvolver para o foco, inclusive, é missional no sentido de fortalecer as missões, a proclamação do evangelho. Só que, por exemplo, eu vi lá, foram apresentadas várias startups com inteligência artificial. Uns caras que criaram aplicativos para, onde quer que você esteja no mundo, a nossa inteligência artificial você vai colocar o seu perfil ali, nessa ferramenta, ele vai mapear o seu perfil e dizer, a igreja ideal para você nessa região é aquela ali. O tipo, a tradição teológica, o tipo de pessoas que frequentam, o horário de culto é ideal para você. Né? E eles têm várias outras ferramentas e para missões em si, hoje eu trabalho com inteligência artificial, eu tenho uma empresa de tradução que hoje eu nem posso dizer empresa de tradução de certa forma, né? Por quê? Hoje nós não mais traduzimos o texto, nós somos editores e revisores de tradução de inteligência artificial. Porque a inteligência artificial já traduz, eu não preciso de um tradutor para traduzir.
Eu só preciso de alguém que revise para ver se a inteligência artificial errou em algum ponto. Então, hoje, literalmente, eu tenho 22 pessoas trabalhando comigo nesse sentido, que a gente não tem mais tradutor, só tem editor e revisor de inteligência artificial. Mas você tem nas missões, por exemplo, o pessoal está fazendo testes em transformar áudio em vídeo e texto. Nós temos hoje, vou te dar um exemplo para resumir isso. O que acontece? Nós temos em países que há perseguição contra o cristianismo, o que está acontecendo? O pessoal grava um vídeo explicando uma questão teológica ou proclamando o evangelho, só que eles passam numa inteligência artificial que muda o rosto da pessoa que está falando. Porque aquela pessoa, se aparecer o rosto dela na tela, ela pode ser perseguida. Então a inteligência artificial muda, coloca a cara de uma outra pessoa. E é simplesmente o vídeo de uma pessoa falando. Você tem inteligência artificial que pega aquele vídeo, transforma a fisionomia da pessoa. Então, outra coisa, muda o tom da voz para não identificar nem a voz da pessoa. Então você tem uma pessoa nativa que está falando na língua nativa, que está falando na entonação nativa, ele é nativo, só que toda a entonação, tudo aquilo vai sair, mas muda a voz da pessoa para não identificar a voz e muda a fisionomia dela. Então isso está acontecendo hoje. Então você está tendo inteligência artificial sendo usada para proclamar o evangelho no mundo todo. Então você tem missões, pessoas, entidades que estão trabalhando para proclamar o evangelho usando todas essas ferramentas. Tem coisa muito boa acontecendo. Muita coisa boa. Nielsen, para a gente fechar aqui, para quem não captou ainda, pode acessar o teu canal. A gente falou bastante do Logos, né? Vamos aproveitar o gancho. No YouTube, Aprenda Logos. Sim. É isso? É isso. E para quem quiser, a gente mencionou bastante a ferramenta, para quem quiser acessar o Logos, sim. Qual o endereço? Vá para pt, de português, pt.logos.com. pt.logos.com. Ou vai só para logos.com, estará em inglês, mas do lado direito você vai ver ali uma bandeirinha americana ou em inglês, você clica, vai aparecer a bandeira do Brasil, você clica, o site vai aparecer também em português para você. Lá você pode baixar a versão gratuita, você tem a versão online do software, você tem a versão para dispositivos móveis, você pode testar ele, usar ele. E com o Aprenda Logos, você vê várias dicas lá. Tem um vídeo lá, tipo 10 passos para se iniciar no Logos, para quem nunca usou ele. Então, você tem vídeos assim, bem simples para aprender a usar o Logos. E não só o meu canal, mas o próprio canal oficial do Logos em português tem vários tutoriais. Até cursinhos de como preparar sermão no Logos, você tem no canal oficial do Logos, Logos Português. Busque também no YouTube Logos Português, você vai ter o canal oficial do Logos em português, que tem vários tutoriais ali também, é muito bom. Tem coisa muito boa, basta acessar os endereços. Exatamente. Nelson, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar com a gente aqui. Hoje nós estamos gravando o segundo programa 2026, um privilégio ter você com a gente por aqui. Que Deus te abençoe, abençoe o seu ministério. Amém. E o seu foco na tecnologia. É isso aí. Muito obrigado, Carlos. foi um prazer estar com vocês. Você que esteve com a gente por aqui até agora, foi muito bom ter você conosco e eu vejo você no próximo episódio.